Olá, você já quis montar uma empresa e desistiu? Então fique ligado. Esse programa é dedicado às pessoas interessadas em começar uma atividade empresarial. Aqui no estúdio nós contamos com a participação do consultor Geraldo Neto, do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Rio de Janeiro, do empresário Jack London e do estudante Pedro Palhano. Pedro, nós estávamos conversando antes do programa começar e você me disse que estuda Direito, mas tem vontade de montar uma empresa para venda de roupas íntimas, personalizadas. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso. Sim, eu tive a ideia quando eu vi o meu irmão mais novo usando a calça um pouco mais abaixada e dava para ver uma marca. E eu falei, poxa, por que ele está fazendo uma propaganda para alguém se ele poderia ter uma coisa dele, com o nome dele? E estou acreditando nesse conceito e acho que pode ser uma coisa que pode pegar. Eu sempre tive os projetos em paralelo à faculdade e aos estágios no escritório de advocacia. Agora eu estou no último período da faculdade e estou tendo tempo para me dedicar aos meus projetos. Sim. E nesse tempo todo eu estive rodeado de amigos, que inclusive são meus colaboradores, que todos tinham o seu próprio negócio, tinham os seus planos e me incentivavam a ter os meus também. Qual outro projeto que você tem em mente? De fazer uma grife online, minimizando os custos, porque não vai precisar ter uma loja num shopping, e ter uma loja online de roupas, camisas, malhas. Quantos projetos você tem em mente? Esses dois. Esses dois. Por que então você decidiu optar por isso, por se arriscar dessa forma, por empreender? Por que ser um empreendedor? Para alcançar a realização profissional, pessoal. Criatividade, colocar a sua criatividade. Alcançar o meu lugar ao sol, ter o meu espaço, poder construir uma família e poder sustentar ela e ser feliz com o meu trabalho. Maravilha. Jack, você vai aproveitar muito essa entrevista de hoje, porque o Jack foi o responsável pelo primeiro site de comércio online aqui no Brasil. Como é que foi isso? Olha, isso foi na pré-história, né? Nós estamos falando de alguma coisa que aconteceu em 1994. Em novembro de 94, foi ao ar nos Estados Unidos a Amazon, a Amazon.com, que foi o primeiro grande site expressivo dentro da internet, né? Nos Estados Unidos já havia alguns sites de comércio eletrônico, a Amazon não foi o primeiro lá, mas ela começou de uma maneira muito expressiva. E eu, na época, fazia consultoria para algumas empresas de área de comunicação, estava nos Estados Unidos, e ouvi falar daquilo, ou seja, vender via internet, numa época que no Brasil havia 2.000 pessoas com internet, não tinha mais do que isso. E isso me interessou, me chamou a minha atenção. Eu fui fazer uma visita à Amazon, que era um galpão, com mesas de ping-pong, com livros jogados por todos os cantos. E me receberam muito bem, me mostraram como é que aquilo tudo funciona. E quando voltei, eu voltei com a ideia fixa de fazer uma empresa como aquela no Brasil. Sim. O Brasil tem um problema crônico de falta de livrarias, não é? A cadeia livreira no Brasil mal chega às grandes capitais. Não é? Muitas cidades do interior que não têm livrarias. E nós, então, começamos a trabalhar na parte técnica, na construção do site. Havia pouquíssimos profissionais naquela época no mercado. Nós discávamos um telefone para acessar a internet, a linha caía 4 ou 5 vezes enquanto você tentava botar alguma coisa no ar. E muita dificuldade. Os primeiros 3, 4, lançamos o site em 1995. Os primeiros meses, o resultado não foi aquele que eu esperava. E aí vai uma das lições para os empreendedores. Não desanimem na primeira borrasca, né? É assim mesmo. Muitas vezes a ideia que você tem talvez não seja a melhor, você tem que adaptar aquela ideia, você tem que compreender melhor o que você está fazendo. Por exemplo, no caso dos projetos dele, uma grife online já foi tentada algumas vezes e a ideia não funcionou. Por quê? Porque a compra de roupa é um ato muito personalizado. É difícil você, com o modelo P, M, G, ou 38, 39, 40, 42, você online convencer a pessoa de que aquele modelo que ela está comprando é o que se adequa ao corpo.
Sim, vai cair bem. Então, uma das regras da internet é a seguinte, se você observar, o que vende mais na internet, vende mais aquilo que o usuário já identifica do mundo físico. Livros, CDs, DVDs, geladeira, linha branca. Quando você compra um livro, você sabe que aquele livro é aquele livro. A geladeira é aquela que você sabe, da marca que você conhece, que tem tantos pés. Não é? Então, um objeto que tem que se adequar ao seu corpo, ele ainda exige presença física. Não é? Se um dia você descobrir uma maneira da pessoa experimentar online a sua grife, você vai fazer um site de grande sucesso. Se não tiver isso, você tem que ter mais cuidado nisso. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando se começou a vender roupas online, os únicos que tiveram sucesso foram as grifes que eram muito conhecidas pelo usuário. A que teve mais sucesso nos Estados Unidos foi a calça jeans, né? De marcas já conhecidas, Certo. porque pessoas já tinham o hábito de comprar daquele tamanho há muito tempo. E, portanto, quando olhavam aquela calça, viam qual era o número, esse número é o meu e compravam. Jack, quando você passou por essa dificuldade de não conseguir, assim, logo de cara, profissionais adequados, com a questão também da linha que caía, enfim, você não desistiu porque você já tinha uma experiência de empreendedorismo anterior ou porque a paixão era muita e realmente você vislumbrou que aquilo ali seria muito bom, que daria lucro, que daria um retorno em breve? Não, eu já tinha várias experiências anteriores de empreendedorismo, né? Eu acho que o empreendedor é um tipo muito próprio de pessoa. Você tem no mundo pessoas que nasceram para executar tarefas sem o dinamismo e sem o interesse no risco. O empreendedor é alguém que sonha, como no caso dele, com a estabilidade, com uma vida lá na frente, de maneira que ele possa ter uma família, um futuro. E, em função disso, ele arrisca no presente. Então, o empreendedor tem que ser alguém que tenha perspectiva do risco, tenha perspectiva de fazer algo novo, mesmo que não seja novo no conteúdo, mas é novo como iniciativa dele como pessoa. Então, há uma mudança Genial. sendo proposta. Não é? Um filósofo grego chamado Heráclito que dizia o seguinte: a estabilidade repousa na mudança. Muita gente acha que a estabilidade se baseia na estabilidade. Não é verdade. Se a estabilidade se baseasse só na estabilidade, estaríamos todos mortos. A vida é mudança, a existência é mudança. Sim. Não é? O empreendedor é uma pessoa que propõe uma mudança. Quer dizer, é permanecer daquela forma, de forma com harmonia, mesmo com as mudanças. Exatamente. Então, cada empreendedor tem um sonho. Não é? Ele coloca na frente dele mesmo, para si próprio, um projeto e corre atrás daquela ideia. Não é? Muitos fracassam, muitos têm êxito, mas isso é da gênese do empreendedor. É alguém que tem uma inquietude interna e que lhe dá esse desejo de criar algo novo. Não é um pouco a frase que ele usou, ser dono do meu nariz, que é uma expressão curiosa, né? Por que não ser dono da sua orelha, dos seus olhos, da sua boca? É uma expressão transversal. Talvez pela direção, né, da cabeça. Exatamente. Então, o que ele quer, no fundo, é ser dono do seu nariz. Nem todo mundo é capaz de ser dono do seu nariz. É difícil administrar um nariz. Eu conheço experiências, por exemplo, de executivos de empresas, gente que administrou empresas há muitos anos e, num determinado momento, resolve arriscar-se como empreendedor. Um bom executivo não é necessariamente um bom empreendedor. Um bom empreendedor é aquele que tem a capacidade de arriscar, que tem o desejo de encontrar lá na frente uma meta que se propõe. Jack, você também, depois, você vendeu o site no momento em que esse site estava bombando, como se diz, né? Muitos acessos, muitas vendas. Por que passar adiante um negócio que estava dando certo? Olha, de 95 a 97, começo de 98, eu contei com a inércia dos concorrentes tradicionais na área. Ou seja,